curiosamente, né? Jogadores do Palmeiras, lesão articular, só o Dudu. E jogam lá direto. Mas, enfim, entendo isso. Agora, não é só uma questão da lesão em si. Vamos além. Para jogar com o Palmeiras, você precisa de competir. Isso. E, para mim, as opções do Zubeldia, as últimas, foram boas nesse sentido. Entendeu? O Luciano joga lá de qualquer jeito. Pode ter sintético, sem sintético, buraco, cupim no campo, ele joga. Então, é um jogador que tem que jogar. O André já jogava, certo? Então, é um jogador que tem que estar nesse escopo, que, como o Arnaldo bem disse, já estão jogando. Então, independentemente do jogo de quarta-feira, o Lucas entrou, parecia eu entrando num jogo de futebol. Ele está completamente fora. Não é gordo. Ele está fora de tempo, de ritmo. É normal. A quarta até melhorou, né? Quando ele voltou no primeiro jogo contra o Fortaleza, ele entrou muito mal. Então, assim, aos poucos ele vai melhorando. Então, cara, me parece óbvio que para não perder o cara de novo, independentemente do sintético, é bom seguir a programação, porque o time não perde. Se perder do Palmeiras, bom, aí vai jogar quarta-feira, talvez não até o Oscar. Sábado, entendeu? Claro. Porque o problema dos empates, cara, é a situação na tabela. Claro. Se a gente puder pôr a tabela aí, a gente vai olhar com clareza a situação da tabela. Vem aí uma linha de 5, você acha, atrás? Com 3 atrás? Não tenho dúvida. Que deu uma travada ali. E 2 laterais do lado direito. Nos últimos jogos foram bem. São Paulo jogou todas as partidas fora de casa dessa sequência, as do Brasileiro da Libertadores, com, vou botar aspas de novo, linha de 5, né? Na verdade, na maioria das vezes, acabou o Ferrarese sendo lateral e o Cédric jogando na segunda linha. Né? Então, eu imagino que ele repita isso. Que não é uma linha de 3, exatamente. Não é uma linha de 3, ela é uma linha adaptada. E ela deu certo contra o Palmeiras, às vezes, ali, por conta do lado esquerdo do Palmeiras, com o Piquerez muito forte no apoio, travar aquele lado. E o Estevam foi bem marcado pelo Enzo Dias nessas duas últimas. Na partida anterior era o Patrick, você lembra? Ele caiu de... Não, na partida anterior era o Michel, aí não sei quem machucou, aí o Patrick, na cama de gato do Estevam, caiu, foi pro hospital. Mas o São Paulo tem conseguido, nos duelos, neutralizar os lados do Palmeiras, que são muito fortes. E aí acho que aí fica a batalha do meio de campo. O Marcinho falou uma coisa do Luciano, é verdade. Ele tem jogado todas as partidas contra o Palmeiras, mas hoje é difícil imaginar o Luciano no time. Mesmo sem o Oscar e o Lucas. Sim. Pelo como é que o time se ajeitou. Mas o Alves é muito leve para jogar nesse momento. E os meninos é a primeira vez que enfrentam... O Massa pediu a classificação, põe aí, fala aí. É a primeira vez que os meninos enfrentam o Palmeiras, né? Porque só pegaram o Santos, certo? Exatamente. Olha a classificação lá. Os meninos estão muito mais acostumados ao sintético do que o São Paulo Instituição. Sim. Porque eles jogam direto. Direto. Faz sentido. Olha lá, o Palmeiras é o líder e se vencer ninguém vai alcançar. Já o São Paulo está em 10º, legal alcançar nessa rodada. Quer dizer, como é um saldo de um gol, só o Bragantino... O Bragantino pode ganhar do Gado, de quem? Do Grêmio. Do Grêmio fora. Alegre. Sim. Mas, enfim, de qualquer forma, o Palmeiras seguirá ali na ponta da tabela ou perto dela com a vitória. O São Paulo, que você queria mostrar, Massa, isso que eu quero dizer, ó. 11º lugar com 9 pontos. Beleza. O Fortaleza ganha do Juventude, por exemplo. Né? Isso. Vai a 10 e já passa o São Paulo, certo? Se Grêmio... Botafogo. Grêmio joga... Contra o Bragantino. O Bragantino. O Botafogo recebe o Inter. Acho que você pode contar... mas não dá, os dois não vão ganhar. Um vai. Se põe um, vai. Assim. Se o Botafogo ganhar e o Fortaleza também, o São Paulo já cai 2 posições na tabela. Vai ficando certo. Se o Mirassol voltar para o Corinthians, também já ultrapassa. E mais, a zona do rebaixamento fica a 2 pontos. Se você contar que Mirassol e Juventude vão perder, né? E o Fortaleza vai de 7 para 10... É isso que eu estou falando. Verdade. Esse é o problema do São Paulo de empatar tanto. Agora, olha como fica ao contrário. Além de ganhar do líder do campeonato, por isso que esse jogo é muito mais importante que o de quarta-feira. Olha só, porque esse é o Campeonato Brasileiro, é duríssimo. Se o São Paulo ganha, ele vai a 12. Ele fica a 4 pontos do Palmeiras, tendo um jogo no Morumbi na volta, sabemos nós que o Palmeiras entra lá de joelhos. Você vê o time assim, você vê o São Paulo em pé e o Palmeiras... O Palmeiras no Morumbi tem problema.
contra o São Paulo. Então, olha como esse jogo de domingo é muito mais importante que o de quarta. Então, se o Lucas tiver condição de jogar 20 minutos, 30 minutos, tem que pôr para jogar. No final do jogo, talvez, jogadores do Palmeiras mais cansados, dependendo do resultado. Se estiver ganhando o jogo, não tem porquê. Né? Eu acho um bom argumento. Agora, essa questão, por exemplo, do Lucas, o que o Arnaldo parece que está vendo, assim, que talvez não seja um jogo para ele jogar, independentemente de estar precisando ou não. Eu acho que aí tem uma questão... Não por causa do sintético, então, não. Mas não é por causa do sintético, né? Vamos combinar. Sim, vamos mas combinar não porque, só assim, por causa disso, porque o cara está voltando, talvez... Especificamente em relação a ele. Ele levantou, foi um dos líderes do movimento contra o sintético. Ele pediu para não jogar na fase do Paulista. Vamos lembrar que o Zubeldia tirou o Oscar e o Lucas depois da tragédia, a dupla tragédia de Brasília. Mas eles jogaram quinta, né, também. Eles estavam vindo de desgaste. E a questão dele com sintético não é com lesão, e sim com outro esporte. Sim. Que ele alega que é diferente. Então, mas agora ele teve uma lesão. Ele ficou 2 meses sem jogar depois de ter uma pancada no solo. Nas entrevistas que ele deu. Eu não posso dizer, não posso afirmar, seria leviano da minha parte, que eu fiquei 2 meses e a pancada foi comparada a um acidente de carro, né, um trauma de joelho quando você tem uma batida, porque era sintético. Não sei se no natural teria um outro tipo de amortecimento e tal, não sei o que lá. Então, na cabeça dele... E ele, na entrevista, fala de novo sobre a questão do sintético. Na cabeça dele, não só do São Paulo, na cabeça dele tem um trauma. Né? Tem o trauma literal do joelho. O que eu digo é que o tipo de jogo dele, a idade que ele tem, no sintético é muito mais difícil de jogar. Que é o jogo de correria. É o jogo de correria. A bola escapa toda hora. Eu acho assim, nesse aspecto, se é para jogar um jogador dessa forma, que jogue o Ferreirinha e o Ferreirão. Que são mais jovens, têm mais gás. E o Lucas é a mesma situação, eu acho que é a mesma situação, não, é pior que a do Neymar. O Lucas é um ótimo jogador, mas ele não sabe dosar. Dosar energia, dosar soltar a bola. Por que tudo bem, eu acho que o lance da contusão dele seria muito cruel da minha parte. Ele ganha na frente e ele é jantado por 2 jogadores do Palmeiras que caem em cima dele. Era a chance do São Paulo empatar. Ele tinha que arrancar. Mas muitas vezes ele prefere a jogada individual do que a tabela. Então, o Oscar, que é outro que não quis jogar no sintético, para ele não é um problema. Como não foi contra o Palmeiras. Quando os caras iam chegar no Oscar para marcar, ele já tinha soltado a bola. Já tinha soltado a bola. É um outro tipo de jogador, né? Função. O Lucas carrega, o Oscar distribui, né? Então, acho que tudo isso tá num quebra-cabeça da melhor formação tática para você enfrentar o adversário. Talvez o Oscar, então, possa jogar. Mas acho que o Oscar ainda não dá. Talvez o Oscar possa jogar alguns minutos, dependendo de como for o jogo. Vamos dizer, se não fosse